Na semana, em homenagem ao Dia do Trabalhador, uma discussão tem tomado conta do país e gerado bastante polêmica. É o projeto de lei da terceirização, que regulamenta e amplia as possibilidades de se terceirizar contratações no mercado de trabalho. Criada em 1943 por Getúlio Vargas, a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, trouxe conquistas importantes para a classe trabalhadora. Ao longo do século XX, benefícios como a definição do piso salarial e muitas convenções coletivas mostraram ao país o quanto a força de trabalho precisa de instrumentos legais para garantir a qualidade dos serviços e respeito aos direitos humanos. Mais de 70 anos se passaram e entre uma revolução industrial e outra tecnológica, o mundo mudou, a economia mudou, crises vieram, crises se foram, negócios surgiram, legislações vingaram, outras não, enfim. Há sempre a necessidade de se discutir modelos. No Brasil, aproximadamente 13 milhões de pessoas trabalham sem o regimento da CLT, pessoas que representam uma fatia importante do mercado e que são foco desta nova discussão. Mesmo dividindo opiniões desde seu nascimento, há 11 anos, a lei da terceirização vai além do debate sobre direitos dos empregados e responsabilidade dos empregadores. Ela representa um momento importante de análise do que de fato está em jogo quando o assunto é economia, produtividade, geração de empregos, direitos humanos. O projeto de lei já gerou divisão no Congresso, foi aprovado na Câmara e seguiu para o Senado. No entanto, não há ainda consenso sobre os rumos desta nova negociação. De acordo com a PNAD, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a taxa de desemprego hoje no Brasil cresceu no primeiro trimestre de 2015. São quase 7 milhões de pessoas em busca de emprego. Será que a terceirização pode reverter este quadro? Será que ela pode agravar? Fique com a gente, porque o Sala Debate começa agora. E para este debate, eu convidei dois representantes da sociedade para estarem conosco nesta discussão. Aqui no estúdio eu tenho a Sayonara Grillo, ela que é professora de Direito do Trabalho da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e o Fernando Pimentel, que é membro do Conselho de Relações do Trabalho da Confederação Nacional da Indústria. Ainda teremos mais participações pela internet com representantes do Sindicato dos Bancários e também com uma advogada. Você é sempre nosso convidado, nossa convidada a participar deste programa. Este programa é feito a partir dos seus comentários, das suas provocações. Acesse aí a rede social, acesse twitter.com, procure pelo perfil @canalfutura, mande a sua pergunta sobre terceirização, sobre mercado de trabalho. Acesse o Facebook. No Facebook, eu vou pedir para a gente colocar na tela aí, já existe um post do programa para você poder curtir, compartilhar e também colocar o seu pitaco. Acesse esse post que está aí na tela, o post sobre a terceirização, e envie seus comentários. Já temos ali alguns compartilhamentos, visualizações. O seu comentário sai direto do Facebook, ao vivo, aqui para o estúdio e dita o rumo do debate. Boa noite, Fernando. Boa noite, José. Tudo bem? Boa noite, Sayonara. Boa noite, José. Boa noite a todos. Obrigado pela presença. Vamos então começar este programa rodando uma reportagem para contextualizar um pouco esse assunto da terceirização e a gente debate na sequência. Pode rodar. Em 1943, o então presidente Getúlio Vargas sancionou a Consolidação das Leis do Trabalho, que foi criada para regular as relações trabalhistas no Brasil. É nesse instante que ficam estabelecidos direitos como a diária máxima de trabalho de 8 horas e o salário mínimo. Nesses 72 anos de CLT foram inclusos diversos pontos, como, por exemplo, o aumento da segurança no serviço, a instituição do piso salarial e a licença maternidade de 120 dias. Acontece que no Brasil há cerca de 13 milhões de trabalhadores que não estão regidos pela CLT. Os terceirizados veem nesse momento uma discussão que já dura 11 anos ganhar atenção dos políticos brasileiros: a regulamentação dos direitos dessa classe e das empresas que os contratam. A aprovação da lei da terceirização na Câmara dos Deputados Federais divide opiniões na sociedade. Um grupo acredita, entre tantos pontos, que a existência de uma lei sobre o assunto é fundamental para garantir a segurança jurídica de empregados e empregadores. A criação de vagas também é um argumento. A Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, estima que serão criados 3 milhões de empregos. Uma corrente contrária à lei ataca esse otimismo, acreditando que as companhias vão demitir os funcionários com carteira assinada, valorizando a contratação de terceirizados para as mais distintas funções em uma empresa. Além dessa alegação, um número divulgado pelo DIEESE, o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos,
é utilizado para embasar o sentimento reativo às mudanças aprovadas. O salário de trabalhadores terceirizados é 24% menor do que o dos empregados formais. Muito bem, temos algumas questões aí em pauta e eu vou começar esse debate conversando com a Sayonara Grillo. Sayonara, você é professora de Direito do Trabalho da UFRJ, conhece bem a legislação a respeito justamente dos direitos do trabalhador. O que pode mudar no Brasil a partir de uma tomada de decisão como essa de permitir a terceirização para atividades fim de empresas no Brasil? Certamente mais precariedade e maior flexibilização em detrimento das garantias dos trabalhadores. O PL 4330, ele permite que a empresa possa delegar a um terceiro, a uma outra empresa, a sua atividade principal. E esse processo de delegação, de exteriorização de funções tem trazido, na realidade das relações de trabalho, muita discriminação de trabalhadores, uma redução de salários, uma redução da proteção social, direitos menores. Esses direitos menores, por quê? Porque parte fundamental dos direitos do trabalho são garantidos por convenções e acordos coletivos de trabalho. E os trabalhadores terceirizados, em geral, têm representações sindicais muito mais frágeis. E, portanto, a terceirização hoje ela é uma estratégia de redução de custos. E essa estratégia de redução de custos se dá com o rebaixamento do nível de proteção social. Então, o que me parece, e essa posição também da magistratura do trabalho, em sua ampla maioria, é a percepção de que, da forma como está colocada, a terceirização não cria empregos, mas cria maior desproteção. Fernando, boa noite. Boa noite. Obviamente, você tem um ponto de vista diferente da Sayonara, né? O que o projeto de lei da terceirização pode trazer para a sociedade brasileira? Antes de mais nada, eu acho que a doutora Sayonara e eu somos brasileiros e queremos que o Brasil seja um país cada vez mais envolvido e justo e equânime. O projeto que está posto, a nosso ver, ele vai na direção favorável às garantias, porque ele pressupõe até dupla garantia do contratado e do contratante. Acho que há um pouco de confusão sobre a cessão da mão de obra e todo mundo vai ser pejotizado. Isso não é assim. E tem algo que eu gostaria de colocar. O que é pejotizado? A gente sabe, mas só para o público de casa se ambientar essa discussão. O medo é o seguinte: amanhã o cidadão entra com a lei aprovada e eu sou dono de um escritório XYZ e esse escritório, as pessoas são seletizadas e eu digo para todos: olha, preparem-se porque eu vou demiti-los e vou recontratá-los numa outra visão, onde as garantias que estariam na seletização não aconteceriam. Eu não vejo assim, porque primeiro não é desta maneira que a gente trata as pessoas quando você tem uma relação de trabalho, de emprego. Segundo, que existem N formas de tratar essa questão. Por exemplo, eu sei de casos que estão na justiça questionando que o transporte de uma mercadoria não pode ser feito por uma empresa contratada para transportar. Eu produzo um produto, eu tenho que levar esse produto ao mercado, só que ao invés de eu ter uma frota de caminhões, que não é a minha especialidade, eu contrato uma empresa de transporte para fazer isso. Isso, em algumas questões, é questionado. Atividade meio e atividade fim, cada vez mais elas têm se confundido. E o que nós temos assistido, no nosso ver, é que essa tentativa de normatizar temas que são mutáveis pela dinâmica da economia, elas são infrutíferas. Agora, o que não pode ocorrer e não deve ocorrer, e isso nós somos frontalmente contra, são as precarizações da relação de trabalho, que se dá através da informalidade, de empregos que não cumprem todas as regras que são estabelecidas. E o projeto 4330 que está colocado, que já chegou no Senado, vamos ter agora uma outra discussão naquela casa, ele justamente, depois de muito debate, ele ampliou e criou espaços para que um contrato, ao ser firmado, você tem que fazer um depósito de garantia, você tem que ter uma fiança, você vai recolher os tributos, você é obrigado a fiscalizar se o contratado e o contratante estão funcionando. Agora, essa fiscalização não fica mais difícil? Por exemplo, muitos dos casos com denúncias de situações de trabalho análogo às condições de escravidão não estão com empresas terceirizadas? Assim, essa fiscalização não fica mais difícil de ser aferida? Não, eu acho que a fiscalização ela vai continuar existindo e tem uma responsabilidade, nesse caso, solidária. Ou seja, aquele que está contratando, se o contratado
se a empresa cedente do serviço, se ela não estiver cumprindo suas obrigações, recai sobre o contratante, tem dupla garantia. Então eu vejo dessa forma, eu vejo que nós estamos evoluindo para algo que é comum na sociedade mundial, onde você pega uma Toyota que tem diretamente 500 fornecedores, e a Toyota tem outros 2.000 que chegam a 20.000 dentro de um sistema de sequência de contratações dentro da especialização que cada um tem numa divisão de trabalho que hoje pega um iPhone que nós estamos aqui usando, design norte-americano, peças taiwanesas, montagem em outro país, ou seja, esse modo global de fabricação tem levado às especializações. Agora, a precarização através de pagar mal, o mercado se encarrega logo de corrigir. Você acha, Sayonara? Eu acho que não. Na verdade, o mercado ele nunca garantiu bons salários, né? O que garante bons salários é exatamente um conjunto legislativo. Não é por outro motivo que nós temos uma legislação de salário mínimo, pisos salariais, etc. e tal. Mas, José, você trouxe uma questão importantíssima quando trouxe a temática da redução dos trabalhadores a condições análogas a de escravo. Em 2013, por exemplo, nesse país foram resgatados 3.500 trabalhadores. Desses, 3.000 eram trabalhadores que estavam em situação de terceirização. A terceirização hoje, e é importante que se diga, a terceirização hoje no Brasil existe apenas em atividades acessórias, atividades de limpeza, atividades de vigilância e serviços especializados relacionados a atividades meio das empresas, desde que não haja pessoalidade de subordinação. Essas atividades que já são terceirizadas, elas têm gerado muita redução de trabalhadores a condições análogas de escravo, ou seja, um trabalho degradante, um trabalho com poucas garantias, um trabalho com jornadas exaustivas, porque é da lógica da terceirização a cessão para uma outra empresa que lucra com a redução dos custos de produção, ou seja, que lucra com um pagamento menor dos salários. Então, o PL 4330, ele não traz dupla garantia. No momento eu não vou chamar de crise, mas no momento em que todo mundo sabe que o ano de 2015 se anunciou como um ano difícil, a inflação batendo o teto da meta, empresas demitindo, pessoas tendo dificuldade para manter o seu orçamento familiar, o momento se torna oportuno para a redução da tributação e uma ampliação da competitividade no mercado, na indústria, a partir de um processo como esse? Não seria oportuno a terceirização nessas condições? Não, de forma alguma. É importante dizer que no Brasil, nos anos 90, nós tivemos um conjunto de regras jurídicas modificadas de reforma trabalhista com o argumento de que seria combater o desemprego. Inúmeras pesquisas foram realizadas, não só no Brasil como no mundo, porque não são mudanças legislativas que provocam crescimento e que combatem a crise. O que combate a crise é desenvolvimento econômico. O que combate e que gera empregos são condições propícias da economia. A lei da terceirização, ela não gerará empregos. Eu tenho condições de afirmar que ela provavelmente levará à dispensa de empregos. Por exemplo, Fernando, muito do que se discute também está em algumas das conquistas, né, da CLT. Por exemplo, as convenções de classe, as convenções trabalhistas. Um funcionário terceirizado, ele passaria a não fazer parte de um acordo da sua convenção, da sua área. Como é que um projeto de lei como esse, entrando em vigor, poderia contemplar que benefícios como piso salarial, valor de hora extra de trabalho em situações noturnas, se esse profissional terceirizado passaria a ficar fora das convenções coletivas? Não, o projeto justamente trata desse tema. Tá? E, de novo, eu quero colocar aqui um ponto que é importante, a doutora eu concordo com ela, que o que traz realmente evolução na sociedade, claro que tem que ter um regramento. Regramento esse que as sociedades civilizadas foram evoluindo. Nós, por exemplo, na área têxtil, enfrentamos países que competem conosco sem regramentos, inclusive estamos discutindo isso, queremos o apoio da magistratura, de todos eles, para que a gente tenha um marco que possa permitir essas avaliações. Mas voltando ao nosso caso específico, quando eu estou contratando uma outra empresa um determinado serviço, eu não estou tirando direitos, pelo contrário, esse projeto ele está estabelecendo garantias adicionais. Quanto à representação sindical, que é algo que tem sido muito discutido entre as centrais e os sindicatos, há sim uma discussão dizendo quem vai ser o representante daquele que está trabalhando numa determinada atividade. Se será a categoria
por exemplo, todo mundo trabalhando numa empresa metalúrgica, eu vou ser representado pelos metalúrgicos, eu vou ser representado pelo sindicato das empresas que cuidam da terceirização, ou que já tem um sindicato, já que tem 13 milhões, 14 milhões de pessoas. Mas não há precedente das empresas poderem regular um piso, valores menores do que da convenção teria consolidado ao longo do tempo? Não, a convenção é sagrada. A convenção é sagrada. Agora, nós temos o salário mínimo, temos os salários das categorias, e isso não está em discussão. Isso não está em discussão. O fato de eu contratar uma industrialização sobre encomenda numa determinada empresa não significa que aquela empresa está trabalhando em condições piores. Eu simplesmente estou operando um determinado instante, eu não tenho a especialidade, digamos, falando de moda, por exemplo, que é muito sazonal e, além disso, tem muitas mudanças de coleções, etc. Eu não tenho dentro de casa toda a produção, por exemplo, de bordados. Mas eu quero bordar numa empresa que é especializada em bordados. E isto hoje é visto por algumas áreas de atuação como uma terceirização indevida, porque eu estou terceirizando uma atividade fim. Ora, eu estou simplesmente contratando uma industrialização numa outra empresa, que também está enquadrada ou não, eventualmente, na mesma categoria, porque eu não tenho dentro de casa uma bordadeira permanentemente. Eu vou ter uma empresa especializada em bordados e que eu posso levar o meu produto para ela. Então eu não estou precarizando nada. Pelo contrário, eu estou criando uma rede de valor que pode sim gerar riqueza para uma região, como são até mesmo o próprio governo federal, com a proposta dos arranjos produtivos locais, fundamentalmente, que a gente sempre olha, Itália, França, o que visa isso? Maximizar todos os investimentos que são feitos, de modo geral, são pequenas empresas, então você tem uma máquina de corte com um, tem um bordado com o outro, e essa rede de produção, respeitados os direitos, vamos parar de... Terceirização não é precarização. Precarização é informalidade, precarização é não cumprir as regras trabalhistas, ninguém está discutindo isso, isso é indiscutível. Agora, assumir que a terceirização é precarização é muitas vezes assumir que você tem grandes empresas que estão puxando pequenas empresas num processo econômico normal de fabricação para uma situação que está sendo exploradora. Reduzir custos é o objetivo de todo mundo, para poder chegar com produtos mais baratos na sociedade. Agora, isso não pode ser feito, e concordo plenamente com a doutora, no sentido de fazer isso às custas do trabalhador. Sayonara. Sim, mas acontece que o PL não aumenta garantias. Você quer dizer que ele deixa brechas? Ele cria menores garantias. Hoje você tem uma relação que é bilateral e que, portanto, a empresa tem a responsabilidade com o seu empregado. O que o PL pretende é a possibilidade dessa empresa delegar a uma outra toda a sua linha produtiva, qualquer setor. E, portanto, você teria uma empresa sem empregados. Você teria um hospital sem médicos, um hospital sem enfermeiros, uma escola sem professores, uma televisão sem radialistas e jornalistas. Então, na verdade, você teria empresas de fachada. E essas empresas de fachada repassariam para terceiros. Então, o PL, isso é importantíssimo deixar claro, o PL ele reduz garantias, ele não cria novas garantias, porque a garantia hoje é direta, e ele reduz essas garantias. Então, esse é o argumento que não ao meu ver, correto. Em segundo lugar, ele gera precarização, sim, e por precarização eu estou dizendo a redução do conjunto de direitos, porque a CLT é o mínimo. A CLT é o mínimo, mas nós temos dentro da CLT, que é o mínimo, um conjunto outros de garantias. E as convenções coletivas, elas estabelecem pisos superiores, elas estabelecem acesso a inúmeros benefícios, auxílio creche, enfim, inúmeros direitos. E nas terceirizadas, essas garantias são muito menores. Facebook.com, Twitter.com, o público já mandando algumas perguntas. A Cléa Couto, obrigado, Cléa, pela sua participação. Gostaria de saber uma efetiva melhoria nas condições de trabalho do empregado terceirizado a partir do projeto de lei 4330. Algum exemplo? Eu tenho. Dupla garantia, desconto da fatura de um valor para poder pagar os encargos, fiança para poder dar substância àquilo que está sendo contratado, se aquele contratado não cumprir aquilo que foi acordado. Então, amplia-se essa possibilidade. Eu queria voltar de novo à doutora, que tivemos uma agradável conversa prévia, até de futebol nós falamos, mas o fato é o seguinte, existe uma realidade objetiva no Brasil hoje. Existe uma insegurança jurídica muito grande. E existe algo que nós não podemos criar um fantasma sobre algo que eu acredito
e isso qualquer pessoa que invista com sã consciência, com desejo de fazer esse Brasil ser melhor, que está pensando em prejudicar aquele que é o seu maior ativo, que são as pessoas que estão com você. Máquinas, você pode comprar se você tiver dinheiro. Agora, se você não souber o que fazer e ter as pessoas adequadas para fazer isso, nós estamos numa sociedade de conhecimento, nós estamos aqui interagindo agora com o público, com o Facebook, numa liberdade enorme. Hoje, a inovação faz parte de todo o projeto industrial. Esta inovação hoje é aberta. Eu posso ter colaborações diversas de N pessoas. Hoje você monta a sua proposta de carro através do suporte de pessoas externas. Então, as relações hoje são muito grandes. E essas conquistas todas ao longo do século XX, Fernando, esses benefícios todos que não estão diretamente associados à terceirização, ficam ameaçados sob algum ponto de vista? De maneira nenhuma. Eu acho que o Brasil não vai regredir nunca nisso. O Brasil é uma democracia. Experiências de outros países não. Que aproveitaram uma situação como essa e tiveram benefícios ou malefícios com terceirização? Malefícios. Acho que a questão que a CLEA traz, e a CLEA é uma juíza do trabalho da nossa Associação dos Magistrados aqui do Rio de Janeiro, e ela tem uma experiência concreta e sabe claramente que a terceirização significa a antítese disso que o Fernando está dizendo. Por que antítese? Porque é uma empresa que não tem os nossos funcionários. Na verdade, a terceirização é aquilo que é expulsar as pessoas do ambiente de trabalho. E é importante dizer que o PL não traz essas garantias e não traz esses benefícios. O PL reduz as garantias. Hoje, o empregador tem a responsabilidade total, por exemplo, no caso de acidente de trabalho, e no PL não terá. Então, é importante dizer que acidente de trabalho, a taxa de óbito nas terceirizações é muito elevada. Isso é importantíssimo ser dito. Por exemplo, o setor de obras de terraplanagem, o número de trabalhadores mortos em 2013 foram 19, 18 eram de empresas terceirizadas. Os trabalhadores terceirizados têm menor grau de inserção na empresa, porque eles não têm inserção na empresa, não têm treinamento profissional, não Agora, têm você quer os dizer que hoje direitos, as empresas que terceirizam, entendeu? são responsabilizadas nesses casos? As empresas são responsabilizadas pela jurisprudência trabalhista e o PL reduz, ao meu ver, e diminui, ao contrário do que está sendo dito aqui, esse grau de responsabilização. Por que o Estado brasileiro, quando terceiriza, não pode ser responsabilizado por um fato como esse e o empresário pode? Não, o Estado pode ser sim, e ele é responsabilizado quando tem uma atividade culposa. Ou seja, o Estado brasileiro e a administração pública, nos termos de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, quando ela não fiscaliza adequadamente, ela age com negligência, ela é responsabilizada. E é muito importante o que você está dizendo, Fernando, José, de modo até um pouco diverso do que o Fernando nos trouxe, é muito importante dizer que hoje os trabalhadores terceirizados, eles muitas vezes são despedidos e essas empresas não têm lastro e essas empresas simplesmente os despedem sem efetuar pagamento de 13º, sem efetuar pagamento de férias, sem efetuar as mínimas garantias trabalhistas e não tem lastro efetivo. O PL... Entendeu? Desculpa. Enfim. E o PL, ele não assegura, ao contrário do que você já disse, enfim, o exatamente PL... isso, porque o valor da fatura é pequeno e o termo de garantia de responsabilidade subsidiária também é muito pequeno. Então, Fernando, não pode se trocar. O PL estabelece que você tem que fazer os depósitos, descontar, e você é responsável solidário. Mais do que isso, se a empresa hoje, ela por uma razão qualquer fechou e irregularmente deixou de pagar os direitos ao trabalhador, agora o trabalhador vai em cima da contratante. Mas isso leva um tempo, né? Não, tudo leva tempo. Entrar na justiça, você não vai ter esse benefício na rescisão, digamos assim. Se alguém fechar e for embora, o tempo talvez não veja nada. Então tem uma dupla garantia. Segundo, todas as instalações da contratante estão franqueadas e ele vai ter poder usar ambulatórios, refeitórios, etc, 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 etc. De novo, está se ampliando essa garantia. Agora, eu gostaria de colocar um outro ponto. Parece que no dia seguinte que isso acontecer, todos vão colocar todos na rua e ninguém mais vai ser empregado de ninguém. Quer dizer, essa ideia é uma ideia que está levando ao extremo algo que não acontece e nem vai acontecer. Até mas há garantias de que não vai acontecer? A garantia é a seguinte, de novo, nós estamos falando de garantias. A doutora Sayonara falou um negócio muito importante. O que garante um país crescer e pagar melhores salários e criar melhores condições é um ambiente que permita negócios. Que a engrenagem rode. Tá, peraí.
Não, ambiente de desenvolvimento econômico com garantias legais. Agora, essas garantias legais são constitucionais. Mas ninguém está dizendo isso. A Constituição brasileira privilegia a livre iniciativa e ninguém está falando de tirar direitos. A questão que você está colocando é a seguinte: de alguma maneira, alguém acha que nós queremos tirar direitos. Ninguém está falando de tirar direitos. Em nenhum momento deste PL fala-se em tirar direitos. Fala-se em ampliar direitos numa realidade já existente e que está menos assistida do que estará na situação proposta. Ampliar direitos para as empresas. Não, para as empresas, não para as pessoas. As duplas garantias estão ali. A responsabilidade solidária, ela é mensurável? Ela é palpável? Claro que é. Eu não sou advogado, mas é evidente. A subsidiária. Praticamente. A subsidiária é uma coisa, a solidária é outra. A subsidiária é o seguinte: se você não conseguir receber daquele de qual você é empregado diretamente, você pode acionar aquele que te contratou. A solidária não. Ele vai escolher a quem ele quer acionar. Deixa eu te interromper um minuto, Fernando, porque a gente está quase chegando no momento de passar o bloco. Eu quero trazer uma participação popular para fazer desta casa, deste ambiente, um ambiente de participação popular. facebook.com/canal Futuro Oficial, mande seu pitaco, seu comentário, faça como Samuel Ramos Gonzaga. Olha, não concordo com o projeto de lei de terceirização, mas será que a CLT não deveria ser revista de alguma maneira? Outra questão, segundo Samuel, o contratante poderia pagar mais ao contratado, pois não precisaria pagar tantas taxas ao governo? Ou, por exemplo, os produtos não poderiam ser barateados, já que a tributação poderia ser reduzida? Esse cenário é viável? Num país que precisa pagar menos imposto para rodar a economia, mas se vai pagar menos imposto, não poderia baratear o produto na prateleira no final das contas? É importante trazer um tema que você nos trouxe, que é o tema da pejotização. Pergunta do Samuel. Exatamente. O que é a pejotização? É simplesmente contratar pessoas para fazer suas atividades como se fossem pessoas jurídicas, sem as garantias básicas da CLT. Então, é menos custoso do ponto de vista, talvez, tributário, sim, mas tem um custo social indireto muito grande. E esse custo social repercute na nossa Previdência Social, tão combalida, porque, afinal de contas, se as pessoas não têm as mesmas contribuições, também não terão as mesmas garantias. Esse PJ não tem garantia em caso de auxílio-doença, como o trabalhador normal, e esse PJ não tem nenhuma garantia dos direitos sociais assegurados pela Constituição e pela CLT. A CLT precisa ser modificada para melhor e não para pior, como está sendo proposto hoje. No contexto da economia brasileira, o governo está refém do mercado financeiro? No seu ponto de vista, para dar o passo que está prestes a dar? Ou não? Não sei se dá para afirmar categoricamente, mas que reflexão você faz sobre essa conjuntura? Me parece que nós temos uma sociedade no início do século XXI, que é uma sociedade financiarizada, né? E essa financiarização da economia, com muita acumulação de capital, ela tem gerado, efetivamente, maior degradação do trabalho. Me parece que essa financiarização, obviamente, ela tem trazido muitos prejuízos para os trabalhadores, inclusive maior desproteção social. Essa é uma realidade. Fernando. Eu acho que o Brasil tem avançado bastante na questão da proteção social. Nós temos 15 mil sindicatos, dos quais 10 mil do lado dos trabalhadores empregados e 5 mil dos trabalhadores empregadores. Esse país elegeu um presidente da República, e isso foi um fator importante para mostrar a mobilidade social da nossa sociedade, que era um trabalhador na acepção, líder metalúrgico, um líder sindical. Então, o Brasil não tem tirado direitos, o Brasil tem evoluído nos direitos. Agora, o que nós estamos aqui com essa discussão da terceirização, de novo, uma sociedade que não preza o trabalho é uma sociedade fadada ao insucesso. E este projeto preza o trabalho. As pessoas não podem imaginar que vão dar um salto qualitativo na vida de cada um de nós, na vida da nossa nação, se não tivermos pessoas mais treinadas, mais qualificadas e mais motivadas e um ambiente de trabalho que traga segurança jurídica. O Brasil tem uma frase que é muito curiosa, que não é minha, já vários autores já se auto-intitularam como em domínio criadores, público, que é o seguinte: é tão imprevisível que até o passado é incerto. Com esta frase, Fernando Pimentel, sem o devido autor, nós vamos fazer uma rápida passagem de bloco. Eu preciso te interromper porque o tempo do programa está voando, esse assunto é muito interessante. Deixo para você que está em casa, você que está assistindo o programa pela internet, o convite para mandar seus comentários. A Renata Venturini acabou de mandar a gente vai trazer para o próximo bloco. facebook.com/canal Futuro Oficial.
facebook.com/Canal Futura Oficial. Sala Debate volta daqui a 1 minuto e meio para continuar a discussão sobre terceirização no Brasil. Até já! Agora sim, estamos de volta em close com o programa Sala Debate, falando hoje sobre a terceirização no Brasil, o projeto de lei 4330, que permite aí ampliar e regulamentar as possibilidades de terceirização no mercado de trabalho. Aqui no estúdio comigo a Sayonara Grilo, ela que é desembargadora e professora de Direito do Trabalho da UFRJ. Conosco também o Fernando Pimentel, membro do Conselho de Relações do Trabalho da CNI, a Confederação Nacional da Indústria, e diretor superintendente da ABIT, a Associação da Indústria Têxtil e Confecção. Agora vamos rodar uma rápida enquete popular. Nossa equipe foi às ruas aqui do Rio de Janeiro tentar ouvir um pouco a população sobre o entendimento do projeto de lei que prevê a terceirização e a opinião sobre o assunto. Vamos ver. Luciana, qual é a sua opinião sobre a terceirização? Bom, eu acho que é um caminho que o Brasil vai ter que seguir, né? É uma coisa que realmente não tinha como fugir desse novo maneira de contratação, né? E eu acho que vai fazer bem para o país. Eu entendo que nos moldes em que a terceirização foi proposta, acredito realmente que vai desestimular emprego, desvalorizar profissões que hoje ainda têm algum valor, além de criar um ônus gigantesco para o terceirizador, porque além de arcar com a responsabilidade de fiscalizar os funcionários, ele vai ser responsável também por fiscalizar o contrato de trabalho do terceirizado, né? Os defensores dessa mudança na legislação dizem que vai trazer competitividade para os empregadores e a própria economia brasileira. Você concorda com esse tipo de argumento? Pode trazer realmente competitividade, acredito que realmente traga. O problema é a minoração dos valores salariais, né? O valor que é pago, por exemplo, a um segurança diretamente contratado e a um segurança terceirizado, basta ver a diferença salarial para ver que há uma desvalorização. Como terceirizada e como autônoma, eu confesso para você que eu não tenho muito do que reclamar não, sabe? É claro que a gente não tem um 13º, a gente não tem férias, então é um pouco complicado nesses lances, mas a gente tem a liberdade de horário, a gente pode fazer o nosso horário. Eu, Juliana, não vejo como uma coisa ruim, não. Trabalhando na terceirizada é um pouco complicado, porque geralmente quando você está mais de 1 ano na empresa, ela sempre chega com recursos de que está diminuindo o número de funcionários, aí alega que está falindo e manda procurar o direito do funcionário na justiça, aí você acaba ficando 2, 3 anos para poder receber o que você tinha direito por ter trabalhado normal durante o período que ficou. Muito bem, está aí um exemplo de que até o próprio tema é um pouco confuso para parte das pessoas, mas existe aí também uma polarização. Eu vou convidar mais um representante para este debate, na verdade a Juliana Brax, ela que é advogada trabalhista, vai falar conosco via internet aqui do Rio de Janeiro, para poder também contribuir um pouco com essa discussão. Juliana, muito boa noite, tudo bem com você? Está nos escutando bem? Tudo jóia, tudo bem, estou escutando muito bem, boa noite. Juliana, a gente está aqui tendo a oportunidade de debater com o Fernando Pimentel, da CNI, com a Sayonara Grilo, professora de Direito do Trabalho aqui da UFRJ, esse tema da terceirização. O que você tem de conhecimento a respeito do tema e como é que você pode prever o que vai acontecer na Câmara dos Deputados depois que esse projeto voltar do Senado? Na verdade, é um prazer participar, né? Doutora Sayonara, a gente conhece muito, sou advogada trabalhista no Rio, estou sempre no tribunal acompanhando os seus julgamentos, muito ponderada, muito equilibrada, mas dessa vez eu realmente vou ficar mais do lado do doutor Fernando. Talvez eu tenha uma opinião um pouco diferente, não sei se é uma opinião muito particular, mas na verdade eu acho que o PL, ele não muda em termos de detrimento ao trabalhador praticamente nada. Todo o tema da terceirização, que hoje está regulado na súmula do Tribunal Superior do Trabalho, que é a 331, a ideia central permanece a mesma, tá? Eu até acho que as mudanças que o PL traz, como o doutor Fernando disse, elas são até mais favoráveis ao trabalhador do que a própria súmula 331. Agora, o que eu acho que acontece muito é desconhecimento. Essa questão de atividade meia, atividade fim, ela ser a preocupação maior da gente no país em termos de terceirização, com todo respeito. Eu acho isso absolutamente uma besteira.
Não se tem mais hoje importância definir o que é atividade de meio e o que é atividade fim. As empresas hoje são múltiplas, elas têm linhas de negócios variáveis, elas têm objetos sociais que abrangem. Mas, por exemplo, Juliana, permita-me lhe interromper. Por exemplo, uma atividade meio, uma atividade fim, até para explicar para o público brasileiro, né, nós estamos aqui numa empresa de comunicação, Canal Futura, e o serviço de limpeza, o serviço de helpdesk, o serviço de segurança, não são as atividades principais da empresa, não são as atividades fim da empresa. Hoje, é isso que você quer dizer, que poderia ser considerada um mesmo tipo de funcionário? Não, eu quero dizer que não é só limpeza, segurança, vigilância, que a gente tem que entender como atividade de meio. Isso já ficou para trás. O que eu acho que a gente tem que entender é, não havendo a precarização, não havendo a perda de direitos, qual é o problema, como o doutor Fernando já colocou aí, por exemplo, de eu ser um escritório de advocacia e eu contratar uma empresa que só faz recortes publicitários de jornal diário oficial, ou eu contratar uma empresa especializada em obter cópias de processo na justiça. Se essa empresa tem no seu objeto social essa atividade, e essa é uma novidade do PL que ninguém falou aí ainda, hoje já é para se contratar apenas serviços especializados. Porque essas empresas, que aí sim é uma fraude, é uma empresa que aloca mão de obra, faz uma intermediação fraudulenta, ilícita, isso ninguém quer, nem hoje, nem o PL. O PL é muito mais objetivo que a própria súmula. O PL diz textualmente, numa dos artigos, que a empresa contratada, essa prestadora de serviço, tem que ser especializada naquele serviço que ela vai se prestar. Então, eu não posso mais contratar aquelas empresas que existem hoje em dia de mero fornecimento de mão de obra. Então, deixa eu trazer, Juliana, justamente a Sayonara fez um movimento leve com a cabeça aqui de negação ao seu comentário. Vou trazer um pouco a palavra para ela, para contrapor um pouco o seu argumento. E já eu volto com a palavra para você, Juliana. Sayonara, por favor. Como vai, Juliana, defensora aqui de inúmeras empresas aqui no Rio de Janeiro. Juliana, na verdade, é importante dizer o seguinte, que a súmula 331 traz segurança jurídica e ela traz segurança jurídica sem permitir a fraude. O PL, devido da tua interpretação, na verdade, ele torna o homem como um objeto de mercadoria. Me parece importante ser dito. Por quê? Porque você deu um exemplo do escritório de advocacia falando de um recorte de jornal, mas a prática do PL é que você poderá ter um escritório de advocacia sem advogados. Você poderá ter aqui uma radiodifusora sem radialistas e sem jornalistas. Isso o que interfere? E como é possível dizer que o PL não causa precarização se, olha, esse coletivo aqui poderá ser integrado por pessoas contratadas de 10, 15, 20, 30 empresas. E qual é a capacidade de mobilização coletiva? Qual é a capacidade, por exemplo, de se fazer uma greve nesses funcionários? Isso é importante ser dito, porque o direito do trabalho, ele é um direito conquistado e garantido na prática, não só pelas empresas e nem só pelas instituições. Isso é tão importante, Fernando. Como fica o direito à greve num contexto como esse? Eu vou colocar aqui exemplos das atividades que são dentro da súmula 331 permitidos. Vira e mexe, nós assistimos greves dos vigilantes bancários terceirizados, porque eles têm seu sindicato. Não é verdade que essas pessoas não têm representatividade. Elas têm os seus sindicatos, sim. Portanto, o que nós estamos aqui discutindo, de novo, não há restrição de nenhum direito, a ampliação de garantias. Agora, eu faço uma outra... É muito mais difícil fazer uma greve só na porta, por exemplo, de vigilante. Você faz, por exemplo, uma greve de vigilantes bancários, por exemplo, já que o senhor trouxe esse exemplo, é interessantíssimo ser dito. Por quê? Porque o banco nem poderia funcionar sem vigilantes. Não há. E, na verdade, acaba abrindo. Então, na verdade, você tem aí são situações um vigilante... específicas, contextos que não dá para a gente generalizar aqui. Deixa eu pedir uma licença para vocês para trazer o público de novo aqui. Eu queria falar uma coisa. Vocês topam ping-pong? Topam ping-pong? Ok. Claro. Vamos lá. Olha só, nós temos aqui uma pergunta do Danilo Lopes. Gostaria de saber se a lei da terceirização vai atrapalhar de alguma maneira quem já é funcionário público em mexer no piso salarial. Quem responde? Sim. Por quê? Porque a lei da terceirização, permitindo a terceirização, ela reduz o valor dos contratos sempre na licitação por menor custo. Fernando, Everton Veríssimo fala o seguinte: trabalho em uma empresa que possui o mesmo serviço prestado por funcionários diretos e indiretos. Posso afirmar com toda certeza que a qualidade do trabalho é muito menor por parte do terceirizado, pois este não tem comprometimento.
faz sentido para você? Olha, tanto faz sentido, e primeiro também eu quero fazer um parênteses aqui. O projeto não obriga ninguém a terceirizar nada. Tá? É bom que se coloque, ninguém amanhã é obrigado a fazer isso. O projeto abre a possibilidade de. E tem empresas que vão ao mercado contratar serviços ou industrialização sob encomenda e que de repente voltam atrás porque não atende a qualidade, não atende o comprometimento. Então nós estamos numa sociedade que nós temos que acabar com essa ideia da hipossuficiência de um lado e hipersuficiência de outro. Nós estamos vivendo num mundo globalizado com informações circulando o tempo todo e que nós estamos assistindo movimentos de toda ordem a partir dessas mobilizações. Então eu acho que nós temos que deixar a sociedade brasileira exercer a sua energia criativa, que é muito grande, com regras, com direitos trabalhistas e, obviamente, com segurança jurídica. Hoje nós trazer de volta a Juliana Brax para o nosso debate. Juliana, nós temos aqui mais uma pergunta na internet, vou direcionar a você. O Arthur Mota faz o seguinte questionamento. O debate da terceirização ocorreu há anos na Europa, sendo considerado extremamente lesivo aos trabalhadores. Por que seria diferente, no seu ponto de vista, na realidade brasileira, Juliana? Não, na verdade, eu queria, não é que vai ser diferente. Eu quero explicar, na minha opinião, que o PL ele não muda a essência da terceirização. Esse ponto que a doutora Sayonara coloca muito importante, que é a proteção sindical, a abrangência na norma coletiva, o PL, ninguém está falando aí, traz isso. O artigo 8º do PL diz o seguinte, que se eu estiver terceirizando o que a gente chama hoje de atividade fim, que é o exemplo que ela deu, se eu tiver uma empresa de telefonia e estou terceirizando empregados na mesma área de telefonia, o artigo 8º do PL diz que o terceirizado está, sim, submetido ao mesmo sindicato dos empregados da contratante e submetido à mesma norma coletiva. Então, essa preocupação sindical é o contrário. Toda vez que eu permitir, pelo PL, a terceirização na mesma atividade chamada de principal, se é que hoje em dia a gente consegue diferenciar isso nas grandes empresas, mas imaginando que a gente consiga, toda vez que eu tiver uma terceirização que é dentro da atividade principal ou fim primordial da empresa, aquele empregado terceirizado não mais vai estar abandonado em sindicatos menores, sindicatos sem expressão, porque ele vai ter que estar submetido à mesma norma coletiva dos empregados da empresa contratante. Isso é bom, Juliana? Isso é bom? É lógico, excelente, porque eu também, José, eu sou absolutamente contra você terceirizar para reduzir salário, para o cara não estar submetido à norma coletiva, para ele não ter norma de saúde e segurança ocupacional, para ele não ter treinamento. Hoje o PL, por exemplo, traz o que não tem hoje atualmente, porque não tem regulamentação, tem uma cláusula específica, uma regra específica no PL, que o terceirizado tem que alimentar no mesmo local que o empregado da contratante alimenta, tem que ter o mesmo treinamento, ele tem que ter as mesmas condições sanitárias, ele tem que ter as mesmas condições de saúde e segurança. Então, eu não estou deixando ele com uma norma coletiva inferior, menor, nada disso. Juliana, outra questão importante. Pois não. Conclua, porque eu tenho que passar a bola aqui para a Sayonara e para o Fernando e ainda tenho que tentar fazer um contato com o Sindicato dos Bancários, mas queria só que você concluísse a sua fala e agradecer a sua participação. Então, para concluir, o que eu diria é o seguinte, eu não acho que o PL tem esse impacto de mudar todo o regramento de terceirização, eu não acho. Eu acho que ficar preso à questão de atividade de meio e atividade de fim não é o foco. O foco é busca de isonomia entre os direitos dos terceirizados e dos contratantes. E eu queria finalizar lembrando que o TST já tem uma chamada orientação jurisprudencial, ou seja, uma matéria que é quase simulada, é o precedente do Tribunal Superior, dizendo que deve ser garantida a isonomia entre o trabalhador terceirizado e o trabalhador terceirizado. Obrigada. Tá legal, muito obrigado pela sua participação. Lamento te interromper nesse finalzinho, porque nosso tempo está corrido aqui, ainda tem que cumprir o protocolo do programa. Até uma próxima oportunidade. Boa noite. Foi um prazer. Deixa eu perguntar aqui quanto tempo a gente ainda tem no programa. Acho que a gente ainda tem alguns minutos, alguns 8, mais ou menos 9 minutinhos. A gente percebeu aqui que tem diversidade de ponto de vista sobre essa questão da atividade meio e atividade fim, né? Outro ponto que a gente pode mostrar, vou perguntar para o Pierre se a gente tem como rodar um pouquinho agora, alguns vídeos, justamente para trazer aí o que está acontecendo de mobilização na internet, né? Nós temos a CNI publicando vídeos, a Fiesp, a própria Associação dos Magistrados do Trabalho. Então vamos rodar aqui o primeiro vídeo, que é o vídeo da CNI. Vamos lá, botar na tela para vocês, já estamos aqui na página da CNI.
Pode rodar. Não querem ver que a terceirização é uma realidade e não enxergam que, terceirizados ou não, todos são trabalhadores. Mas com a aprovação do projeto de lei 4.330, tudo vai ficar claro. E os trabalhadores terão mais proteção do que aquela que já tem. As empresas também contarão com segurança jurídica e poderão contratar mais. E assim, o Brasil ganha em competitividade. Por isso, a aprovação do PL 4.330 será uma conquista de todos. Esse é um vídeo da Confederação Nacional da Indústria, um outro vídeo que também tem mobilizado a internet, é um vídeo da Fiesp. Vamos colocar aí na tela para vocês. Assim como muita gente no Brasil todo. Eu tenho tudo que o trabalhador tem direito. Carteira assinada, 13º. Fundo de garantia, férias, aviso prévio. A única coisa que eu e mais 15 milhões de terceirizados ainda não temos é uma lei. Que traga para nós mais garantias e proteção. É por isso, gente, que a aprovação da lei da terceirização é tão importante. Ela é boa para os trabalhadores, ela é boa para as empresas, ela é boa para o Brasil. Fiesp. E aí, na contramão deste discurso, tem um posicionamento da Associação dos Magistrados do Trabalho, que é muito grave. Há no Congresso Nacional um projeto de lei que pretende regulamentar a terceirização do trabalho no Brasil. A terceirização acontece quando o trabalho de alguém é vendido por um intermediário que lucra com isso. O resultado é prejudicial para todos, pois os trabalhadores perdem direitos e garantias conquistados com anos de lutas. Você sabia que as maiores vítimas de acidentes de trabalho no Brasil são os trabalhadores terceirizados? Além disso, a terceirização existe para que a produção fique mais barata, o que pode acobertar o trabalho escravo. Há algo errado quando uma grande marca ou uma empresa rural resolve terceirizar suas atividades. Pense bem, não se engane. Atrás do discurso de modernização da indústria e do campo estão as piores formas de exploração do trabalho humano. A prática da terceirização pode estar associada a uma realidade muito mais sombria do que parece. Um produto na prateleira pode esconder uma triste realidade de exploração de um trabalhador. É este o Brasil que você quer para as futuras gerações? Eu digo não para a terceirização. Eu digo não para a terceirização. E você? Três trechos, né, de vídeos trazendo informações, contextos e pontos de vista completamente opostos a respeito dessa questão. Fernando, a gente está chegando ao final do programa, deixa eu ver se tem mais alguma participação do público aqui. Sérgio Luiz Monteiro, trabalha numa empresa com muitos terceirizados. A cada renovação de contrato, percebemos que para reduzir custos e manter o contrato, a contratada diminui o número de trabalhadores, mantendo o mesmo serviço. Isso aumenta o estresse. O que vocês têm a dizer sobre esse posicionamento do Sérgio, que chegou aqui agora no final do programa? Fernando. Olha, seja de uma forma, seja de outra, a busca pela produtividade dentro de fazer mais, com mais qualificação das pessoas, é uma maneira da gente enriquecer esse país. O Brasil ele tem que crescer para sair de um país de renda média que somos para um país de renda elevada, como Portugal hoje, que não é o expoente europeu, mas tem o dobro da nossa renda per capita, ele tem que crescer de 4% a 4,5% ao ano. Obviamente, nós vamos crescer isso com muita produtividade, com qualificação e com pessoas treinadas e motivadas. Eu enxergo que muito mais do que a questão do terceirizado ou aquele que está dentro da empresa, especializações. E eu vejo o seguinte, seja de um lado, seja de outro, você vai sempre buscar, aqui fala redução de custos. Redução de custos é obrigação, porque senão a sociedade não vai comprar os produtos, não vai ter. Você vê uma coisa seguinte, prédios, construção de prédios. Redução de custo com baixa de salário? Não. Redução de custo não estou falando isso, estou falando redução de custo com competitividade, com qualificação. Agora, se eu sou uma pessoa... Mesmo no outro bloco, desculpa, deu um exemplo de algumas empresas que são terceirizadas, o senhor mesmo disse aqui, e que terceirizaram exatamente por quê? Porque a qualidade estava menor. Então, como é possível ser um país competitivo com qualidade baixa? Gente, competitividade sem qualidade do produto? Não, pelo contrário. Há o livre-arbítrio, há a possibilidade de se escolher. De novo, nós não temos que engessar a vida, nós temos que garantir os direitos fundamentais e fazer avançar... Deixa eu garantir o direito de um quarto convidado, porque a gente acabou de retomar o contato pela internet. O Marcelo Ribeiro, ele representa o Sindicato dos Bancários, estava tendo dificuldade de manter contato conosco pela internet. Eu agradeço a participação meteórica nesse final de programa. Mas, Marcelo, muito boa noite para você. Queria ter os comentários sobre o projeto de lei que prevê a terceirização de forma breve. Lamento pela falta de tempo, mas é que a gente conseguiu falar contigo só no final do programa. Muito boa noite, Marcelo. Seus comentários a respeito da lei.
Boa noite, muito prazer aqui participar rapidamente de alguns comentários, mas eu quero dizer o seguinte: hoje no sindicato, por exemplo, esteve nas ruas sensibilizando a população, porque hoje é o Dia Mundial em memória das vítimas de acidentes do trabalho. Ou seja, a Previdência ela gasta 46 bilhões aproximadamente para tratar as pessoas, na sua grande maioria, vítimas de trabalhos precários e análogos à escravidão. Em função disso, o Sindicato dos Bancários é aquele que está à frente para tentar barrar esse processo do PL 4330, porque nós entendemos que a precariedade do trabalho ela se transforma em algo que a sociedade perde cada vez mais. Ou seja, a Previdência vai perder a sua arrecadação, nós vamos ter problemas, inclusive, nas aposentadorias. O governo ele vai perder o seu processo de arrecadação no final, porque os salários serão menores, inclusive no pagamento de impostos, para que seja investido em benefícios para o nosso povo. Pois é, esse é um ponto que o Marcelo está trazendo. Eu peço até a compreensão do público de casa, que o áudio está um pouco variado nessa fala dele, mas a gente está conseguindo ouvir com um pouco de dificuldade. O Marcelo fala a possibilidade de ter menos arrecadação e, com isso, menos distribuição de renda de alguns programas assistencialistas. Como é que vocês interpretam esse contexto que o Marcelo trouxe para a discussão? Claro, a terceirização ela gera menor distribuição de renda e maior desigualdade social. Isso é importante ser dito. Os dados do DIEESE são claros no seguinte sentido. Os setores com terceirização recebem, em média, 24% a menos. Ou seja, é um rebaixamento salarial. Como é possível um país ser competitivo e aí a competitividade que não envolve a capacidade de renda e de consumo das pessoas? Fernando. Eu diria o seguinte, antes de mais nada, salário é função de uma economia crescente, antes de mais nada. Mas, dentro dessa linha de argumentação e olhando o que o DIEESE colocou, as atividades permitidas na terceirização, elas são de um patamar. Combinar R$ 1.776 com base em 2013, que foi o encontrado como rendimento dos terceirizados, com 2.316 com a média global, não está se comparando as mesmas coisas. Você tem que separar e segmentar tudo muito bem segmentado para comparar banana com banana, laranja com laranja. Então, esta linha de argumentação de que alguém vai querer pagar menos permanentemente com um achatamento, seria a mesma coisa de dizer que o Brasil seria um país absolutamente distinto se nós não tivéssemos 13 ou 14 milhões de pessoas trabalhando de forma terceirizada e felizes e defendendo o seu emprego, porque nós temos que parar de querer engessar figurino único. Vamos comparar, então, trabalhos idênticos, por exemplo, as pessoas que trabalham no caixa de um banco. Olha, você falou da financiarização da economia. Nós sabemos, na linha, exatamente. Então, exatamente, o caixa que faz o processamento de um papel no caixa recebe, em média, o dobro daquele que faz, entendeu? Na terceirizada. Deixa eu trazer, eu sei que a discussão está participando. Deixa eu trazer o Marcelo Ribeiro no final dessa discussão. De documentos, tem processamento de documentos. Processamento de documentos, isso é outra coisa. Vamos lá, gente. Deixa eu trazer antes que a gente chegue a lugar nenhum nessa discussão, né? A gente está aqui caminhando para o final do programa, trazer o Marcelo Ribeiro para o nosso contexto novamente. Peço a licença aos nossos convidados aqui no estúdio, para a gente poder trazer o último convidado em função de um debate que não vai conseguir ser concluído nesse final de programa. Marcelo, seus comentários finais. A gente está com o tempo estourado, assim, o programa foi muito rico, infelizmente a gente teve a oportunidade de só conseguir o contato com você no finalzinho, mas queria te agradecer aí e umas breves palavras em 140 caracteres sobre a terceirização, Marcelo. O que você acha que vai acontecer daqui para frente? Eu quero só ilustrar para fechar esse bloco, dizendo o seguinte: um amigo, certo tempo atrás, foi fazer uma fiscalização numa empresa e, para sua surpresa, não havia acidente há mais de 3 meses. E ao indagar o RH sobre aquela proeza de uma indústria com bastante dificuldade em fazer esse tipo de trabalho sem ter acidente, o empregador, o RH, disse o seguinte para ele: nós não temos acidente durante 90 dias. O que teve foi o pessoal contratado da empresa terceirizada que andou se machucando aí, mas não é funcionário nosso. Então, eu acho que isso ilustra bastante como é o tratamento da empresa
contratante e da contratada. E por aqui eu encerro e agradeço aí a participação e estou aí para continuar debatendo esse tema numa próxima oportunidade. Marcelo Ribeiro, bancário, falando diretamente de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, pela internet. Muito obrigado pelo seu esforço em participar do programa. Lembrando que o programa fica disponível para consulta no YouTube e no site do Futura para a internet. E no domingo ele reprisa, Marcelo, a partir das 9 da noite. Obrigado e uma boa noite para você. Fernando Pimentel, muito obrigado pela participação, pelos esclarecimentos. Eu sei que muito do que está sendo debatido aqui não se esgota nessa discussão. Sayonara Grilo, muito obrigado pela sua participação. Eu queria deixar um convite para vocês. A gente está com uma série de publicações, uma série de comentários no perfil do Canal Futura no Facebook. Gostaria de colocar umas aspas de vocês sobre esse assunto nesse mural de comentários. Vocês topam? Claro. Vamos nessa? Vamos. A gente faz isso depois do programa. Boa noite para vocês, muito obrigado. Obrigado. Até uma próxima participação. Prazer estar aqui. Agradeço. Com a doutora, com você, com um debate útil, rico e fértil. E que seja um debate para ampliar a proteção social. E boa noite a todos. Vamos então ver o que acontecerá com a proposta do projeto de lei que seguiu da Câmara dos Deputados para o Senado. Eduardo Cunha e Renan Calheiros estão ali com algumas divergências, mas essa discussão vai ter que acontecer para o público brasileiro saber o que vai acontecer com a terceirização no país. A você de casa, muito obrigado pela participação. A você da internet, muito obrigado pelos comentários, pelas perguntas. Aprecie sempre os nossos perfis nas redes sociais e faça deles um canal de comunicação, porque você dita o rumo aqui desse debate. Até a semana que vem, vamos falar sobre financiamento de campanha, outro tema polêmico, e eu quero saber a sua opinião. Até lá! Isso é bom também.